Bom, de volta, com toda a nossa validação, pessoal, já está pronta na parte aqui do registrar. Eu creio que já esteja pronto. Se faltar alguma coisa aqui, a gente vai completar. Então, aqui vai ser a parte do envio do e-mail. Então, vou botar aqui, ó. Então, se ele chegar aqui, ele vai fazer o envio do e-mail. Então, vou comentar isso aqui, dar um Ctrl S para salvar. Nós vamos agora fazer a parte onde o e-mail é enviado, tá? Então, aqui vai ser em usuário. Eu cliquei aqui. Aqui vai ser o seguinte. Lembrando que para trabalhar na parte do C#, nós precisamos interromper o código. Então, vamos aqui acabar com a boa vida, digamos assim, né? Que é programar sem precisar interromper o código. Então eu vou dar um Enter aqui para a gente ganhar um espaço. Então eu vou comentar aqui. Vou chamar aqui de public. Vou chamar de enviar e-mail mesmo. Mas esse public aqui, pessoal, ele pode nos retornar alguma coisa. Ele pode retornar uma mensagem verdadeira ou falso. Ele pode retornar uma string. Ou ele pode também apenas executar um método. Por enquanto aqui, nós vamos retornar uma string. Que se tudo der certo, ele nos retorna OK. Se der algum erro, então ele nos retorna esse erro, tá? Ele exibe esse erro aí pra gente. Então vamos lá. Public string enviar e-mail. Perceba que eu já coloquei aqui tudo com letra maiúscula, né? No modo Camel Case, não, no modo Pascal, tá? Então, se eu dar um ponto e vírgula aqui, e aqui ele está reclamando pelo seguinte: ele está dizendo, olha, esse método não está retornando nada. Você disse que ia retornar um string, mas não mandou nada de volta. Então, para parar esse erro, a gente já coloca aqui, ó, return OK. Automaticamente, ele já para de reclamar. Bom, então, para o envio do e-mail, quer dizer, deveria ter parado de reclamar, né? Não parou ainda. Ele está reclamando aqui, pessoal, porque eu coloquei fora da classe do usuário. Então, deixa eu recortar aqui. Eu tenho que colocar aqui dentro, tá? Que aqui eu estou na classe do usuário. Lá eu já estou fora. Então, voltar aqui. Também aqui não tem esse ponto e vírgula no final desse código. Só no JavaScript que a gente pode colocar. Bom, isso aqui é força do hábito. Então, pessoal, para ele enviar um e-mail, a primeira coisa que ele precisa é de um objeto chamado MailMessage. Então eu vou declarar aqui. Na verdade eu vou declarar não. Eu vou instanciar chamado mail. Posso chamar de mail mesmo. Igual a new. Abrir e fechar parênteses aqui. E aqui ele está reclamando para a gente. Olha, não sei que objeto é esse. Você passa o mouse por cima. Ele dá a opção aqui dessa lâmpadazinha. Você pode clicar. E ele te dá as sugestões aqui, ó. Você quer Using System Net Mail? Bom, é esse mesmo que eu quero. Vou clicar aqui. Ele já referenciou aqui pra gente System Using, né? Using System.net.mail e já parou aqui de reclamar. Então aqui para a gente montar o nosso e-mail é muito simples. Primeiramente, mail.to, ou seja, para quem vai esse e-mail. Aí .add, você adiciona alguém que vai receber esse e-mail e aqui dentro, ó, vai ser usuário ponto e-mail. Quer dizer, eu tenho que declarar aqui um usuário, né? Que na verdade vai receber aqui nesse método. Então aqui, ó, usuário, de nome usuário. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que o que a gente fez nas classes do JavaScript. Lembra que aqui a gente pede um elemento? Olha, manda para mim, por favor, se você quer mostrar ou não. Se você não mandar nada, eu vou entender que você quer mostrar. Aqui, por exemplo, ele diz assim, ó, manda para mim aí um elemento que eu me viro aqui. Isso aqui, pessoal, nós estamos fazendo também o chamado encapsulamento e o delegate também, né? São duas coisas aí voltadas ao padrão de orientação a objeto. Por quê? Quando eu mando aqui para esse el aqui e mando apenas o elemento, eu não sei o que esse método, né? Teoricamente aqui eu não sei o que esse método está fazendo, mas ele está me devolvendo alguma coisa. Então, entre aspas, para mim não interessa o que ele faz aqui. A mesma coisa aqui nessa classe aqui do C#, do usuário, ele está pedindo aqui, ó, você vai mandar para mim um usuário e eu vou chamar de usuário. Lembrando que isso aqui poderia ser A ou poderia ser E, mas
Por convenção, a gente coloca o mesmo nome aqui da classe, que esse usuário aqui nada mais é do que esse aqui, tá? Isso aqui, quando tá verdinho assim, é classe também. E a gente coloca minúsculo apenas para diferenciar. Mas o sistema, né, o IntelliSense, ele é tão inteligente que mesmo se eu colocar aqui o U maiúsculo, ele entende que esse objeto aqui está instanciado para esse. Só que por convenção a gente utiliza letras minúsculas quando é um objeto instanciado. Então aqui o que a gente vai fazer? Vai ser o usuário ponto meio, é quem vai receber o usuário, né? Quer dizer, ponto e meio, desculpa. Então aqui ponto e vírgula. Depois disso ele vai pedir um meio ponto from. Quem é que está enviando o e-mail? Ele coloca aqui, a gente dá um new mail address, ele já dá para minha sugestão, eu pressiono apenas tab, ele pergunta qual e-mail que a gente vai utilizar para ser o mail from. Então aqui eu vou abrir e fechar aspas e vai ser do e-mail que a gente criou exclusivamente para este curso, que é o sigmasterplus@gmail.com, quer dizer, .br não, .com. Então nesse caso aqui, a gente vai trabalhar aqui com o Gmail, pessoal, tá? Porque é um dos melhores que tem para fazer esse tipo de envio. Lembrando que você pode pesquisar aí para Bol, para, enfim, o seu provedor de e-mail, mas eu recomendo o Gmail porque ele é um dos melhores. E aqui, pessoal, esse e-mail aqui, na verdade, ele é uma abreviação de Sistema de Gerenciamento de Igrejas, né? Master, e a opção Plus aqui. Foi o que a gente encontrou disponível no Gmail. Mas vamos lá. E aqui, pessoal, ele dá uma opção também se você quer colocar um texto HTML. Então, ele pergunta aqui mail.isBodyHTML. Está dizendo que se o corpo do e-mail contém alguma coisa de HTML. Nesse caso aqui eu vou colocar como true. Quer dizer, desculpa, vou colocar como falso. Se a gente colocar como falso, então se tiver uma quebra de linha, que seria no caso o /br, isso aqui é uma quebra de linha no HTML. Opa, ele completou para mim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Se tiver isso aqui, ele vai colocar como realmente isso aí. Mas se você colocar como true, então ele passa a ser interpretador dos textos de HTML. Lá na frente a gente vai estar alterando isso aqui e pegando esse texto direto do banco de dados. Mas por enquanto a gente vai passar sem que seja um texto de HTML. Bom, a primeira etapa que a gente já completou. Depois disso a gente precisa de um SMTP. Então vou declarar aqui, ó, var, nesse caso aqui tem que ser var mesmo, tá? Ele não tem um let nessa parte aqui. SMTP é igual new SMTP client. Ele já dá a sugestão aqui pra gente. E aqui dentro ele já pede alguns parâmetros. Ó, você pode ver que eu posso utilizá-lo como um construtor vazio, ou eu posso colocar aqui um string do host, posso colocar aqui também a porta. Nesse caso aqui só tem esses três construtores, um vazio, um com string e um com a porta. Eu gosto de fazer ele assim, pessoal, vazio, e colocar os parâmetros aqui dentro. Mas nesse caso aqui eu já vou declarar aqui pelo menos o host dele, que é smtp.gmail.com. Um ponto e vírgula aqui, e aqui dentro eu declaro assim, ó, smtp.enableSSL, que é a parte da segurança, vai ser aqui true. E aqui, ó, tá só uma observação aqui, quer dizer, um ponto e vírgula aqui para ele não ficar reclamando. Ó, o Gmail requer SSL, então a gente tem que colocar como true aqui. Então aqui smtp.port vai ser igual a 587, que é a porta aí que o Gmail utiliza. Então não preciso colocar aqui comentário. E lembrando que essa porta aqui, pessoal, ele pede aqui em cima também. Se eu quisesse, eu poderia colocar aqui 587 e eu não precisaria referenciar aqui. Mas eu gosto de fazer dessa maneira, e também para a questão de ensino, vocês aprendem melhor aí dessa forma. Aqui nós temos smtp.delivery method, ou seja, o método de entrega dele vai ser smtp.network method, ele já completa aqui pra gente, .network. Dou um ponto e vírgula aqui, e o smtp.credentials, ou seja, as credenciais, credentials, vai ser igual a new network credentials. Deixa eu ver aqui se ele já dá como sugestão aqui.
Bom, ele não dá, vou ter que digitar aqui. Abro o parênteses aqui. E aqui ele está reclamando, pessoal. A gente faz a mesma coisa. A gente passa o mouse aqui, clica na lâmpadazinha e ele diz assim: bom, faltou um K aqui, pessoal. E agora sim, eu posso passar o mouse. E ele pergunta se eu quero usar o using.system.net, porque eu usei aqui o system.net.meio. Então, ele precisa do .net aqui sozinho. Se eu quiser também, pessoal, eu posso, com o cursor em cima do método ou da propriedade, eu posso pressionar Ctrl, ponto. Ele já adiciona aí pra gente, quer dizer, já dá sugestão pra gente. Então, eu vou clicar aqui, ele adicionou aqui essa referência aqui pra gente. Então, são essas duas aqui que a gente precisa para enviar um e-mail. O system.net e o system.net.mail. Então aqui, pessoal, quais são as credenciais? Primeiramente, ele vai pedir dois parâmetros aqui pra gente. Eu vou copiar aqui esse e-mail, Ctrl C aqui, e eu vou voltar aqui, ó, vou apagar e vou pressionar aqui o parêntese para ele abrir, e ele pede aqui, ele tem a opção de 5 construtores, tá? Então a primeira é vazio, então eu posso declarar ele como vazio. Se eu declarar vazio, eu tenho que declarar as outras coisas lá embaixo, como eu fiz aqui no outro. Então eu vou botar aqui a seta para baixo, e ele pede assim, ó, um string de username e um string de password. Então são duas strings que ele está me pedindo aí. O segundo parâmetro, né? Esse daqui foi o primeiro. Opa, deixa eu voltar aqui que saiu. Então a gente tem que digitar aqui o parênteses de novo. Então aqui, o primeiro é um string de username, o segundo é uma username de novo e um system security password, que é a mesma coisa. De novo, um password e um string password, e uma terceira, que é um string de domínio. Nesse caso aqui, pessoal, para a gente não se alongar muito, a gente só vai passar aqui o e-mail, que é de quem está enviando, e a senha. Nesse caso aqui a gente colocou 01, quer dizer, a gente utilizou aqui um asterisco para ficar uma senha mais forte. Então aqui, 01 sistema 01 e asterisco. Então esse foi o que a gente colocou. Prontinho. Após isso a gente vai dar continuidade, mas não nessa videoaula, como sempre, para que ela não fique muito longa. Te vejo na próxima.